Ai, que Ai, lindo. comecei a gravar agora, gente. Bom dia para todo mundo. Então, sabe o que que é muito interessante, Jana? Justamente a gente ter a percepção, parar um pouquinho, ter a percepção de como que o nosso corpo funciona e do quão dependente daquela substância ele fica, né? Porque para a gente nós Uhum. que somos cafezeiros e gostamos de café e bebemos alguns cafés por dia, quem já viu o post que eu fiz hoje? Fiz uma brincadeirinha lá falando que estava liberado 199 cafés por dia. Então, para as cafezeiras, a gente toma esse café sem açúcar, de sem adoçante, eu sei que você também toma ele desse jeito, Uhum. a gente acha que tem uma licença poética de que, eu estou É. tomando, mas eu durmo bem, eu não fico ansiosa, Aham. ele não mexe com o meu sistema nervoso central. E quando a gente tira, a gente fala, opa, Uhum. peraí, o buraco é mais embaixo. Não é assim, não. A minha percepção não É. está tão, né? Se eu sinto tudo Hum, isso quando eu tiro é essa isso mesmo. substância, quando eu tiro a cafeína, significa que ela tem um efeito sim no meu corpo. E ela é bem importante. E daí hoje você já começou com café Tá de bom. novo? Não, hoje eu não tomei ainda. Ainda não, porque no final de semana eu Eu acho que pega acordei mais, né? Nesse momento café da manhã. Pega, eu acho que pega. Principalmente que nem amanhã a gente vai para casa da minha mãe. A minha mãe faz café durante o dia. Eu acho que pega mais. Vai É pegar um mais pouquinho difícil. mais. É. Mas, ó, sabe o que que eu gosto muito do Start? Não sei se vocês têm essa percepção. É que por mais que a estratégia seja difícil, nós passamos por algumas estratégias difíceis, sim, umas mais para uma, né? Cada uma sente de uma maneira diferente, porque o organismo é diferente também. Mas é uma semana. Então, na hora que você está lá no meio do olho do furacão, na hora que você já fez 3 dias, Uhum. você fala assim, mas eu já vim até aqui, agora só faltam 4, eu já fiz a metade. É. E daí você mantém e você consegue Uhum. fazer uma semana. Então, eu gosto muito. Vocês estão usando o Start, cada estratégia, como uma ferramenta de autoconhecimento e de aprendizagem, meninas? Falei muito isso no nosso primeiro encontro, né? Coloquem, Uhum. apliquem e percebam como que cada estratégia funciona no corpo de vocês mesmo, porque para cada uma vai bater muito diferente. Vocês vão ver pessoas falando que a detox foi a mais difícil, outras falando que a cetogênica foi mais difícil, e vocês vão ver que para cada uma a percepção é diferente, e cada vez que a gente faz também é diferente. E aí, alguém mais quer falar? Todo mundo conseguiu fazer semana detox? Conseguiu, Kerly? A Kerly acho que começou na metade. Tivemos algumas que começaram na metade. Cris, e aí? Chegou, acabou o aniversário, É aquela bem patifaria isso. de comemorar setembro inteiro, gente. A pessoa não comemora o dia do aniversário, comemora setembro inteiro o aniversário. Eu gosto de gente assim, que celebra a vida, tá? Eu tô tirando sarro, Não, mas eu gosto disso. entrei no ENTA, tem que comemorar. Isso mesmo, porque é um caminho, amiga, sem volta. Essa vez foi mais fácil. Eu acho que é muito da cabeça, né? Tá bom, a gente leva. Quão assim a gente está determinada a fazer aquilo, né? Então, dessa vez não sofri tanto, igual das outras vezes, sabe? Já perdi um quilinho, já tô mais fininha, isso daí anima. Então foi gostoso. E a melhor parte é o café da manhã, né? Que normalmente eu não tomo, mas daí na detox eu curto esse café da manhã Esse aí. momento café da manhã. Ai, que Bom, bom. Ó, detox é sempre uma estratégia que vocês não devem passar fome. Se vocês estão com, primeira coisa, se está sentindo fome, eu sempre vou falar, para, respira e analisa. Você está com fome mesmo ou estão surgindo vontades de comer, sabe? é, Então, porque principalmente nesse início do detox ali, tem essa questão da cafeína que a gente tirou, tem muito lance do açúcar, né? Então, para quem estava vindo em uma pegada consumindo muito doce, vai sentir muita necessidade do doce. Então, é para parar e pensar e analisar se o que você está sentindo é fome ou é vontade de comer. Sabe? Para, respira um pouquinho e faz essa reflexão. É fome ou é vontade de comer? Aí é fome. Eu fiz essa refeição e ainda fiquei com fome. Então, inclui uma fruta,
sabe? Porque daí ali é uma sinalização que o corpo está precisando dessa demanda. Analisa também a questão da hidratação. Gente, sempre que vocês estão sentindo fome, vai lá e bebe um belo de um copo de água. Não subestimem o poder da hidratação. Uma média de 80%, 85% do nosso músculo é água, 90% do nosso cérebro é água, praticamente todas as reações bioquímicas do nosso corpo precisam de água, né? Corrente elétrica passa muito mais na água, então, nossa, até me veio um estudo aqui, vou falar dele, não estava no cronograma, mas vou falar dele. Então, bebam água, nós somos muito feitos de água, tá? E o que me veio agora, e quando me vem assim, eu gosto de falar, porque às vezes alguém precisa saber, né? Tem um documentário, como que é o nome dele? Que fala muito dos cristais, da cristalização de água. Alguém já viu esse documentário? Foi um estudo que um japonês fez. Eu vou pegar certinho para dar essa informação certinha para vocês. Onde foi colocado... Eu já vi. Copos de água, você já viu, Kerly? Você lembra do nome? Não lembro, mas é da física quântica, não A é? física quântica. Peraí, vou dar um Google aqui para eu pegar esse documentário. Ai, gente. Masaru Emoto, O Poder da Palavra. No YouTube vocês podem procurar depois que vai ter o documentário. Então, assim, ele fala muito do poder da palavra e tem essa relação com a questão da água, de nós sermos muito... muito do que nós somos. Então, grande parte do nosso organismo é a água. E esse documentário, ele fala do poder da palavra. Então, qual que foi a experiência? Ele falava palavras de afirmação, palavras positivas, e a água tinha uma cristalização, um tipo de desenho diferente de quando você pegava e falava palavras negativas, né? Falava palavrões, falavam questões negativas mesmo. Gente, esse documentário é muito legal, é muito bacana. Depois eu vou compartilhar no nosso grupo lá do WhatsApp. Então, justamente para trazer também essa questão do quanto nós somos água, do quanto nós precisamos ingerir água para manter essa homeostase, do quanto processos bioquímicos dependem de água, do quanto o processo de detoxicação precisa de água. Não adianta nada a gente fazer uma superalimentação limpa e não ter a água para fazer a excreção dessas toxinas que estão sendo liberadas ali no nosso organismo. Porque eu falei para vocês, os principais meios, as principais formas de detoxicação, de fazer essa limpeza é através da urina, das fezes e do suor. Então, essa nossa detoxicação acontece através desses lugares, entende? E se nós somos toda essa água, nós temos toda essa quantidade de água, como é o impacto das palavras, do que eu falo para o mundo nesse nosso organismo, entende? Do quão o que a gente fala impacta na vida do outro. Então, toda vez que a gente levantar e for sair de casa, a gente fazer essa reflexão, que tipo de impacto que eu quero gerar na saúde física e mental das pessoas que eu estou encontrando. Sempre eu gosto de fazer essa reflexão. Quando eu estou saindo da minha casa, eu quero deixar as pessoas se sentindo bem, ou eu quero ser um agente de deixar aquela pessoa triste, para baixo? Que tipo de sentimento eu quero propagar aí no mundo? É engraçado que eu começo a falar da água, a mulherada começa a beber água, eu tô achando maravilhoso. Isso aí, gente, olha lá. Então, alguém mais quer falar da detox? Quer falar alguma coisa da experiência da detox? Como que foi? Todo mundo conseguiu fazer? Não conseguiu? Foi todo mundo bem? Bora falar da nossa semana low carb. Eu acho a low carb uma semana fácil. Apesar de que quem já fez
Quem já fez o start vai sentir diferença dessa vez que eu dei uma bela de uma mudada nessa estratégia alimentar. O negócio é o seguinte, vou fazer só uma observação aqui da água, que eu vi uma garrafa de água aí, quando nós formos beber água. Olha lá, a galera já está sofrendo. Água preferencialmente fresca, não gelada e não quente. Fresca, a hidratação é melhor. Fresca não agride a digestão, para os processos de digestão é melhor. Nós temos uma temperatura do nosso corpo, quando a gente joga água muito gelada, para o processo de digestão não é tão interessante, tá? Então, água mais fresca, não quente e não gelada. Água, preferencialmente, em garrafas de vidro, porque nós temos alguns plásticos que liberam substâncias que alteram o metabolismo da nossa tireoide, entende? Então, a gente tem algumas, como BPA, entre outras substâncias, que podem ser disruptores endócrinos. Se vocês vão ter uma garrafa de plástico que tenha um selo que não tenha BPA, mas não é só o BPA, tem outras substâncias. Mesmo assim, vai beber essa água ali nessa garrafa, essa garrafa não pode ficar sofrendo alterações de temperatura. Nada de deixar essa garrafa plástica com a água no sol. Entende o que eu digo? Então, sempre que puder, se tiver em casa, principalmente, uma garrafa de vidro. Se estiver saindo, daí a gente não vive numa bolha. Então, assim, sempre que eu posso, eu faço o melhor cenário que eu posso, inox. Inox, ok. Alumínio, nem pensar, tá? Inox, ok. Alumínio, nem pensar. Então, é assim, sempre que eu tenho controle do cenário, eu vou fazer o melhor que eu posso para a minha saúde. Quando eu não tenho controle, eu não estou numa bolha. Então, sair, vou comprar a garrafa de água lá que tem no lugar e vou beber aquela água, porque eu não vou ficar sem beber água. Combinado? E daí, quando eu estou fazendo boas escolhas, o meu corpo vai dar conta daquela substância que está vindo. Quando a substância está em excesso, o nosso corpo não dá conta, e daí é quando vem todo o reflexo na nossa saúde. Entenderam essa mensagem, né? Qualquer dúvida, estou aqui. Então, vamos entrar na nossa... Hoje não vou demorar como eu demoro o primeiro encontro. Prometi para vocês que eu ia liberar vocês cedo, já faz 20 minutos desse encontro, então bora para a nossa semana low carb. É uma semana que eu particularmente acho tranquila, porque na verdade a gente pode consumir tudo. O que vai entrar muito aqui é a contagem do carboidrato, porque a gente está fazendo uma semana low carb. A low carb, ao contrário do que muitas pessoas imaginam, ela não é uma semana sem carboidrato, ela é low carb. Aí eu sempre gosto de dar um exemplo, eu pego e falo assim, na low carb pode entrar banana, porque o que acontece? Na contagem de carboidrato do dia todo, a gente tem que fechar o dia low carb, entende isso? Então, muitas vezes as pessoas ficam, não vou comer isso porque tem carboidrato, não vou comer isso porque tem carboidrato. E não é por aí, tá? A gente tem que fechar um dia low carb. E o low carb, ele vai, em uma média, ele baixa lá de 50%, 40% do consumo diário de carboidrato para 30% a 20%. Então, é isso que a gente está fazendo. A gente está deixando menos de 30% de carboidrato no nosso consumo diário aqui. Bora para essa estratégia? Eu já mandei lá no WhatsApp a estratégia também, tá? Meninas, vamos lá. Então, seguimos ali. Tem a parte, a Flavinha pegou e fez um material incrível para a gente, onde vocês conseguem ticar, colocando que é a semana 2, vocês conseguem colocar qual dia que é na nossa estratégia, tem todo o ritual do despertar, porque isso daqui a gente está tentando tornar um hábito na vida de vocês, é uma sugestão de como começar o dia. Então, sempre, todas as estratégias vão ter o ritual do despertar e o ritual do desligar, o ritual noturno ali. Vamos para as nossas duas opções de café da manhã.
Opção número 1, 2 ovos mexidos. Eu coloquei mexidos, mas esses ovos podem ser cozido, ovo pochê. Quem for muito mestre cuca, dá para fazer um ovo Benedict aqui, que é aquele ovo com a manteiga por cima, que tem muita manteiga, mas super encaixa. Aí tira os ovos, os queijos e faz só o ovo, tá? Então, ovo cozido, mexido, omelete, a gosto da freguesa. 2 fatias de queijo. Esse queijo você pode comer separado, você pode pegar esse queijo e fazer junto com o ovo, pode elaborar aí esse omelete de queijo sem problema nenhum. E coloquei aqui 8 morangos, porque os morangos são uma fruta com baixo carga e índice glicêmico, entende? Então, e agora a gente está muito na fase do morango. Inclusive, lá no armazém, as meninas estão vendendo uns morangos orgânicos maravilhosos, tem chego toda semana. Então, coloquei 8 morangos. Aqui pode ser ou morango ou kiwi. Então, ou morango ou 2 kiwis, sabe? E daí sempre frutas mais verdinhas. As frutas mais maduras têm... mais frutose. Aí, ó, a galera se manifestando, falando que ama essa semana low carb. Então, opção número 1, ovos, queijo e morango. Michele, tem intolerância à lactose. Não esqueçam que queijos mais maturados, mais envelhecidos, meia cura, canastra, parmesão, são queijos que têm menos traços de lactose e de caseína, que é o carboidrato e a proteína do leite. Por quê? Porque os lactobacilos que tem nesses queijos, né, num processo de fermentação ali, vão se alimentando do lactobacilos e da caseína. Então, observa como que é a sua digestão para esse tipo de queijo. Não, eu tenho alergia. Se você tem alergia, daí você não pode consumir. Então, é aquela questão do contato. Eu gosto muito de dar exemplo de quem tem alergia, por exemplo, à abelha, a camarão. Você consome e aquilo já incha, já fecha a glote. Isso é um processo de alergia, não de intolerância. São coisas diferentes, tá bem? Opção número 2, coloquei um avocado toast, que é aquele que a gente faz um pãozinho na chapa, um toastzinho. Comprar qualquer opção de pão low carb, uma fatia ali com uma média de 50 gramas, que é aquela fatia maior, como se fosse até um pão caseiro, sabe? 50 gramas de um pão low carb, então, feito toastzinho na manteiga ou com azeite de oliva. Aí vocês podem colocar o abacate por cima amassado ou fatiado e um ovo. Pode ser ovo cozido, ovo pochê, ovo mexido, tá bem? Temperar ali com sal, finalizar com uma pimenta, aqueles avocados, a coisa mais linda, avocado toast. É delicioso, quem nunca fez, faça essa receita, teste. Aí eu coloquei aqui ou suco de maracujá ou de limão, sem açúcar e sem adoçar, que são sucos de baixa carga e índice glicêmico. Até nas outras refeições, outros momentos do dia, vocês podem consumir esse suco aqui, tá bem? No meio da manhã, então, o objetivo é fazer uma refeição que deixe vocês bem saciada, para que vocês vão direto para a hora do almoço. Caso não consiga, sinta fome, consumir uma média de 30 gramas, assim, ó, um punhadinho de nuts, de castanhas ou de coco. Sabe a fruta coco, né? A polpa do coco também. Entra aqui de manhã. Combinado? Daí, no café da manhã, tá liberado na semana low carb, café, chá, desde que não tenha açúcar e não tenha adoçante. Não esqueçam que a nossa meta ali do mês é consumir pelo menos 3 opções de chá por dia. Gente, vocês cumpriram a nossa meta de 3 exercícios na semana? 3 movimentos no corpo na semana? Para a semana low carb, a nossa meta são 5 movimentos. 5 movimentos na semana. Por favor, quem postar no Instagram, me marca para eu ver, por favor, tá? E esses 5 não pode repetir no dia.
Combinado? Depois eu vou postar uma artezinha lá, lembrando dessa atividade. Almoço. Almoço, a gente, sempre que possível, começa com um prato de saladas cruas, bem temperada, azeite, né? Azeite de oliva, sal, pimenta, tudo que for natural tá liberado. Pode colocar uma azeitona, um palmito, quer colocar pimentão amarelo, dá muito sabor, né? Nessa salada crua aí. Vocês podem usar vinagre de maçã, limão, balsâmico também super entra. Então, pode fazer uma saladona muito bem temperada, gostosa. Ah, quero fazer com mostarda Dijon, pode fazer um molho de mostarda. Quero fazer um molho Caesar, pode fazer um molho Caesar em casa. Ao invés de usar creme de leite, vocês podem usar creme de leite de castanha de caju, entende? Aquele que a gente faz. E hoje em dia também no Produtos Naturais tem muitas opções de creme de leite vegano para fazer esse molho Caesar. Então tá liberado. Faz uma salada, queijo, colocar um queijinho. Então vai fazer uma salada Caesar, coloca um queijinho parmesão ali, queijo parmesão ralado, que traz mais sabor nessa salada. Então faça uma salada gostosa, onde você sinta prazer em fazer essa refeição. Aí depois a gente entra no legumes cozido, refogado, que também está liberado aqui na low carb. Aí nós temos os carboidratos, as opções de carboidrato e as quantidades estão ali na frente, gente. Então tem carboidrato, a preferência do carboidrato sempre, opção número 1, melhor, as raízes, depois arroz integral, depois o arroz branco e deixa a massa para de vez em quando, combinado? E daí também tem as opções de proteína, as quantidades estão ali na frente. Tem as dicas ali para ter uma melhor digestão, tudo que vocês devem fazer. Depois dessa refeição, aí nós vamos para o lanche da tarde. Michele, eu fiz essa refeição e fiquei com vontade de comer doce depois do almoço. Nunca esqueçam que a vontade de comer doce, quando a gente consome algo amargo, ela pega e já trabalha nessa questão do doce. Então, opção número 1, corre e escova os dentes, porque isso já alivia muito essa questão da vontade de comer doce. Toma um chá mais amargo, então aqui entra o chá verde ou o café. Persistindo os sintomas, consuma ali 10 gramas de chocolate 70%. Até se você fizer consumir o chocolate junto com esse cafezinho, chocolate junto com esse chá verde, então esse amargo, ele já vai trabalhar nessa vontade do comer doce depois do almoço ali. Combinado? Então tá liberado o chocolate 70% depois dessa refeição. Aí eu coloquei 4 opções de lanche da tarde. Então, o objetivo é vocês comerem uma quantidade tão significativa de alimentos crus na hora do almoço, que são as saladas, que vocês consigam ir para um lanche da tarde só, ao invés de ficar quebrando e ter mais de um lanche à tarde. Sempre, se vocês fizerem um lanche, é melhor do que ficar fazendo 2. Opção número 1, coloquei um IoPro ali da Danone. Ai, tô corrida, tô trabalhando, tô andando para lá e para cá, sou mãe Uber, né? Fico para lá e para cá, não consigo preparar nada, ou então é um dia que eu me atrapalhei, não levei meu lanche, tem um IoPro. O IoPro, eu quero que vocês pensem assim, ele é para quando ou tudo deu errado, ou eu tô nessa situação que eu falei, muito corrida. Não quero que ele seja algo na rotina de vocês, esteja ali todo dia, porque é um alimento industrializado. Na hora que vocês vão ler os ingredientes, vocês vão ler várias coisas que vocês nem entendem o que tem ali. Então, sempre, gente, em qualquer situação, sempre que vocês conseguirem comer comida de verdade, é uma melhor opção. Não conseguiu? Aí a gente faz a utilização da indústria alimentícia a nosso favor. Então, deixo de dica 1 ali o IoPro. Opção número 2, frutas picadas, tá? Qualquer fruta, 110 gramas, com iogurte grego natural ou um iogurte natural. E para finalizar,
2 colheres de sopa de granola. A granola, sempre granolas que tenham castanhas. Aí aqui vou fazer um parênteses para fazer uma super propaganda das meninas do Armazém que fizeram uma granola keto, uma granola para semana cetogênica, que eu uso para a vida toda agora, que é maravilhosa, fantástica. Vocês devem ter visto eu postando, postei até no grupo essa semana. A granola delas está sensacional, sério. Também tem a granola da Hearts, que tem a low carb, tem a australiana e tem a granola keto da Hearts também. Também deixo de sugestão para vocês. Então, opção 2, frutas com iogurte e a granola. Opção número 3, que é outra opção também rápida, prática. 50 gramas de nuts, mix, daquelas misturinha. Algumas dentro dessa opção vai ter sal e tá tudo bem, tá tudo ok. E 60 gramas de queijo. Então, você vai carregar um queijo e castanhas, né? Ou então, aqui, gente, já puxa aí e anota. Pode ser uma opção de uma fruta ou um mix de nuts também. Quem não quer carregar o queijo, quer deixar mais prático, carrega uma opção de fruta. Ah, vou levar uma maçã, vou levar uma banana. Lembra que eu falei da semana detox? Então, só analisa qual fruta que não te dê mais fome depois. Então, uma opção de fruta, 110 gramas de fruta e 50 gramas de castanha. E a opção número 4, daí eu quis colocar uma receitinha. Então, uma panqueca, coloquei ali a preparação da panqueca. E para finalizar, vocês podem utilizar uma geleia de frutas sem adição de açúcar. Tem aquela Queensberry, tem aquela francesa, que eu esqueci o nome, que a gente encontra em produtos naturais, encontra nos supermercados maiores também. Nossa, esqueci. Mas qualquer geleia que não tenha adição de açúcar nem adoçante. Outra coisa que a gente pode colocar aqui por cima da panqueca pode ser também pasta de amendoim, para a turma da pasta de amendoim pura também, sem adição de açúcar nem de adoçante, tá? Também é uma opção aqui. Janta, gente, na hora de fazer janta, também a gente começa com as saladas cruas, preferencialmente fazer essa janta o mais cedo possível, tipo janta de vós. Ai, consigo fazer 6 horas, 6h30, 7 horas? Sempre o mais cedo possível, melhor. Quanto mais cedo, mais eu posso consumir alimentos crus. Quanto mais tarde, mais limitado fica o meu consumo de alimentos crus, já que eles têm uma digestão muito mais difícil, muito mais lenta, né? E daí eu vou deitar e vou dormir. Na hora que eu vou dormir, o meu corpo tem que estar fazendo processos de sono, detoxicação, reparo de neurônio e reparo celular. Se o meu sono está fazendo metabolização de alimentos, ele não vai ser tão eficiente nessas outras atividades. Aí, mesmo você dormindo a noite toda, você não tem um sono de qualidade. Você pode acordar mais fadigada, mais cansada, com déficit de memória. Quem não dorme bem sente mais fome, mais necessidade de beliscar, muito mais necessidade de consumir carboidratos associados com gordura, porque o cortisol fica alto e o nosso corpo fica ali dando gatilhos para controlar toda essa bioquímica. Então, um sono reparador, um sono de qualidade, ele é fundamental para a saúde física, mental, controle de peso, controle de humor, de energia, disposição, memória, tudo, tá? Então, a gente precisa de água, de sono e boa alimentação e movimento no corpo. Jantar, então, essa salada crus, legumes e proteína. Aí aqui eu já coloco a opção de proteína com a digestão mais leve, já que a proteína é um alimento com uma digestão mais difícil, né? Aqui, antes dessa janta, vocês podem tomar uma colher de sopa de vinagre de maçã para melhorar essa digestão, ou depois da janta tomar um chazinho de alecrim ou de hortelã, alecrim associado com erva doce, que são chás muito digestivos que vão ajudar nesse processo de digestão, tá? E depois nós vamos já para a rotina de higiene do sono. Michele, fiquei com muita vontade de comer doce depois dessa janta. Bom, eu já deixo ali de dica
o suchá. O suchá já super ajuda na vontade de comer doce. Ou então, uma porção de fruta dessas opções low carb, ou morango, ou kiwi, tá? Ou uma fatia de abacaxi. Se vocês conseguirem associar uma canela nas frutas, sempre é bem bacana. Ou se você não consumiu os 10 gramas de chocolate depois do almoço, você coloca esse chocolate aqui. Depois da semana detox, essa vontade de consumir doce tem que ter melhorado. Muita atenção nessa vontade de comer doce. Vontade de comer doce depois do almoço está associado com insulina, um quadro de resistência insulínica, a gente precisa olhar então o metabolismo de insulina. Como que eu vou melhorar isso? Cuidando da minha alimentação e movimentando o meu corpo. Atividade física com resistência. Atividade física pesada, gente, não é, né? Começa moderado, mas vai evoluindo para uma atividade física que precise ali de uma demanda do seu corpo. Muita vontade de comer doce à noite está muito relacionada com serotonina e dopamina. Serotonina, preciso olhar muito a saúde do meu intestino. 95% da minha serotonina é produzida ali no meu intestino. Então, preciso olhar isso, entende? Preciso olhar também como que está a qualidade do meu sono, minha energia, minha disposição. O que está acontecendo no meu corpo que ele está com déficit de serotonina no final do dia, tá? Vontade de comer doce o dia inteiro. Aí é um quadro de síndrome fúngica, fungo. Vai ser a mulher que está com micose, candidíase recorrente, muita afta na boca, né? Muita caspa. Então, tudo que tem relação com fungo. O maior alimento do fungo é açúcar. E quando você está toda fungada, você vai ter muita vontade de consumir açúcar, tá? E o melhor tratamento para síndrome fúngica é retirar o açúcar. Açúcar, bebida alcoólica, carboidratos refinados, ultraprocessados, são tudo que transforma em açúcar no nosso corpo. Até daí tem que ter um consumo moderado de frutas nessa situação. Para quem tem síndrome fúngica também tem que tomar cuidado com os lácteos, tem que passar um período retirando esses lácteos aí e tudo que é fermentado, porque toda essa fermentação prolifera síndrome fúngica. Fungo detesta alho, detesta orégano, entende? Até gosto que as minhas pacientes, mulheres, um período ali do ano, usem cápsulas de óleo de orégano. Tem da Vital Atma, o Vital Inibe. E ele tem óleo de coco, que, nossa, para a saúde da mulher é maravilhoso. Óleo de coco, Vital Inibe. Ele tem óleo de coco, óleo de orégano, sabe? E vitamina E. Então, para a saúde feminina, vocês conseguem ver? Vocês conseguem comprar na internet, em lojas, farmácias de manipulação, algumas farmácias de manipulação, bem pronto, da Vital Atman. Ai, eu acho que a Gi Kalimann, que está aqui no grupo, tem esse daqui lá na Ortonutri, gente. Vou colocar lá no grupo, depois eu vou pedir para ela se manifestar, mesmo ela estando de férias, comemorando o aniversário dela. Férias na Itália, tá maravilhoso acompanhar a viagem dela. Gente, e finalizamos a nossa estratégia low carb. Dúvidas? Abram o microfone, conversem comigo, falem comigo. Como que tá aí? Tá tudo tranquilo? Essa semana é muito fácil, não é? Delícia essa semana. Aí, as fãs da low carb. Aí, a low carb eu gosto muito, dá para ter uma vida low carb, sabe? Deixa eu dar uma dica, você tem dúvida, não esquece, anota aí. Deixa eu só falar rapidinho, porque eu sou a Dori, sabe? Tá. Mi, você deixou a janta sem carboidrato. Mas sexta, sábado eu vou sair e vai ter carboidrato. Troca, gente, deixa o almoço sem carboidrato. E levem isso para a vida, tenha uma vida equilibrada. Se à noite você sabe que vai sair do que é comum você fazer,
Tá tudo bem, você não vai deixar de socializar, de fazer as coisas. A Jana tá indo para casa da mãe amanhã. Não vai chegar lá na casa da mãe com a marmita, que a mãe morre, entende? Não, dá para a gente ter essa vida socializando e fazendo as coisas. No outro momento do dia você tira, entende? Ou então quero ficar sem o café da manhã. Lembra que eu falei? Se você não tem o hábito do café da manhã, você fica bem e isso não vai atrapalhar as suas escolhas ao resto do dia, fica sem o café da manhã. Ah, então eu acordei, vou ficar sem o café da manhã, vou comer o café e chá até a hora do almoço. Na hora do almoço vou comer bem, um volume bom para eu ficar saciada de alimentos crus, principalmente. Vou aumentar um pouquinho dessa proteína e vou deixar sem carboidrato. Por quê? Porque à noite eu vou sair com a minha família e vai ser só carboidrato. Vai rolar um risoto com uma taça de vinho. Olha, o vinho moderado, uma taça na semana entra na low carb. Eba! Duas taças de vinho. Vocês parem de patifaria, não vão comprar uma taçona, não, hein? Que eu conheço já esse raciocínio. Fala, Cris. Não, eu até anotei aqui para não esquecer. Legal. A gente faz a granola salgada, né? Aham. Será que a gente consegue também fazer aquela doce? Não é Consegue doce, muito. Sabe o que vocês podem fazer para fazer a doce? Vocês vão colocar as castanhas, né? Picar essas castanhas, toda castanha, semente também, a semente também entra muito na low carb, até um pouco de aveia em flocos grandes também entra na low carb, não entra na keto, mas entra na low carb. E daí vocês podem colocar um maple. Então, essa era a minha dúvida, porque eu já fiz granola doce, mas fazia com melado, né? O Para dar aquela maple, gente, é aquele xarope de bordo. Ele tem baixa carga glicêmica. Xarope de bordo. E pouquinho, vocês vão colocar um pouco só para dar uma grudada. Então você coloca lá um pouquinho dele, né? Tipo uma colher de sopa, é que eu não sei quanto de granola você vai fazer, mas vamos pensar. Uma colher de sopa, vai colocando de fiozinho, fiozinho, e daí você mexe, 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 e depois leva para o forno, entende? Conseguem ver, meninas? Aham, sei. Ah, esse daí Maple. eles usam nas panquecas lá nos Estados Unidos. É, exatamente. Tá? Então vocês podem usar o xarope de bordo. Até, Cris, nós temos lá no armazém, só que Armazém! Maravilhosa. Outra daí é... gente, eu travei minha câmera, não consigo aparecer. Ah, Aí. então, e aí? Fala, Carlinha. Não, então, lá tem também, tanto que é esse maple que a gente usa na nossa granola lá, sabe? Então ele fica assim maravilhoso, e é só para dar essa grudadinha mesmo e dar aquele gostinho do doce, né, que a gente Para não gosta. ficar aquela castanha, tipo, nossa, tô comendo castanha, ficar com cara de granola, né? Ficar misturada, Ai, né? legal, legal. Bem Porque porque eu comi muito aquela granola lá. Floco de milho na granola, a Kerly tá perguntando, floco de milho na granola. Você tem que testar, porque esse floquinho de milho com a castanha, eu acho que ele vai dar uma queimadinha. Então, talvez você tenha que colocar ele mais no final. E na low carb, ele entra. Vocês sabiam que o milho que a gente consome, ele não existe, né? Vocês já sabiam disso? Sim. O milho, o nosso milho, daí já fica a reflexão das escolhas alimentares. Não estou falando que vocês são proibidos de comer milho. Não vão para a praia e nunca mais ficar deprimida comer milho na vida. O milho, gente, sabe a espigona de milho? O milho original da vida, ele é só um risquinho. Eu acho que não vai ter aqui. Depois eu vou mostrar no livro para você. Eu vou mandar uma foto lá no nosso grupo. O milho, sem a ação do humano, hoje em dia, ele não existe. Se não tiver o humano para produzir o milho, para plantar, colher, se deixar lá ele sozinho, ele não existe. Então, não é um alimento original de fábrica ali. Assim como o arroz, como o trigo, tem muita modificação genética aí ao longo da vida. Milho. Aqui. Vamos lá. Esse daqui é o milho original, gente.
Nossa. E daí o que que acontece? Os coletores, caçadores-coletores, começaram a desenvolver técnicas para que tivesse mais grãos, entende? Para o alimento deles. Então, no início, eles começaram a desenvolver, separar algumas sementes com outras, até chegar nisso daqui. Se isso daqui a gente deixar lá, plantar, deixar ele cair para semear o solo, ele vai ter tanta semente, tanta espiga, tanto árvore, esqueci o nome do negócio de milho, que é inviável para a vida do milho. Então, ele não consegue se desenvolver sozinho. Esse daqui é o nosso milho original e esse daqui é o que nós temos hoje em dia. Só queria trazer um momento curiosidade da Nutri aí para vocês. Assim como a cenoura não é laranja, como a banana não é daquele jeito, mas tá tudo bem, tá tudo mara. Não vamos viver numa bolha, é isso. Curiosidade. Que cor que é a Oi? cenoura? Que Oi? cor que é a cenoura verdadeira? Vermelha. Aí, para o aniversário de um rei na Holanda, eles fizeram um cruzamento lá para deixá-la laranja, para homenagear esse rei. E daí a cenoura ficou laranja, mas ela não é laranja. Nós temos, na verdade, alguns tipos de cenoura, mas a que foi modificada lá era quase uma cor de beterraba. Olha só. Eu vi a banana esses dias. A que ela banana não tem nada a ver. É. É. Aham, eu vi que ela tem semente, né? Umas sementes enormes, a banana original. Exatamente. Que coisa, né? Momento curiosidade. E foi necessário, tá? Para alimentar as pessoas. Não estou falando que eu sou contra, não. Não é isso, é um momento curiosidade. Foi necessário em um momento para alimentar. Mas isso, ao longo da nossa vida, vem mudando muito o nosso padrão alimentar e vem mudando muito a nossa composição física e a nossa saúde e alterações genéticas. Então, muitas vezes, quando algumas pessoas perguntam assim, a gente não ouvia falar disso, não tinha tal doença, as crianças não tinham isso e aquilo, o que está acontecendo hoje? Tudo tem um porquê, as coisas vêm acontecendo. Quase tudo que comemos hoje é muito diferente do original, isso mesmo, Valéria, muitas. Umas para melhor, outras para pior, tá tudo bem, estamos em 2022, mas só queria trazer esse momento curiosidade da Nutri aí. Combinado, meninas? Finalizamos o nosso encontro hoje. Mi, eu tenho uma dúvida. Pode perguntar. Pode comer granola salgada nas saladas? Sim, deve, por favor, mantenha a nossa granolinha salgada para toda a vida. Para salada, para caldo. E aquele pão que a gente estava comendo, no caso eu optei pelo pão de manhã, ele é low carb ou não? É de Magri, a marca, né? De Mangiare. Se você colocar uma fatia de Mangiare. Mangiare, ele vai entrar, no dia low carb, ele fecha, tá? Aí você não consome a fruta. Tanto que ele tá na opção do avocado toast com suco, não tá com a fruta, entende? A outra opção que é ovos, queijo e a fruta. Nessa opção. Gente, eu ainda coloquei um pão lá maravilhoso e ele não é low carb, é a opção do GC lá, a Carla tá aí, correndo de mim. Ele é de uma pessoa lá de Astorga, eu acho que faz, se eu não tô enganada. Então, ele é maravilhoso, mas no dia low carb, uma fatia dele tá dentro, tá? Tá. E Mi, eu tomo colágeno, até não tomei essa semana, eu posso continuar tomando normal? Pode, e na detox pode. Então tá. Sempre que vocês tiverem dúvida, me manda no grupo ou, se quiser, me manda direto que eu respondo, tá? Na hora que a gente finalizar aqui, ficou com dúvida, surgiu dúvida depois, surgiu enquanto tá fazendo, pode me mandar, tá, meninas? E mantém colágeno, gente, colágeno é vida, mantém seu colágeno aí. Que mais? Mais dúvidas? Colágeno, whey protein, os suplementos, vitaminas, vocês mantêm tudo. Tudo do jeito que vocês estavam tomando. Tem a galera da corrida, né, Valéria?
Gente, tem corrida domingo que vem. Tem corrida de 7 km ou caminhada de 3 km e meio. Vamos fazer lá a Rede Feminina. A inscrição é só até amanhã. Apoiar aí essa ação da Rede Feminina de Combate ao Câncer. E, na verdade, assim, eu não estou correndo, nem Cristina, nós já fizemos nossa inscrição, a gente já está assim, tipo, qualquer coisa a gente vai caminhar, tá tudo bem. Então, quem conseguir, puder ir, a gente vai lá, confraterniza, a gente corre, a gente anda, a gente dá risada, né, Cris? É isso, a gente está indo lá mais para confraternizar. Diversão. Vou divertir, né? Então, domingo que vem a gente está lá fazendo essa corrida da Rede Feminina. Convido todas vocês. Eu coloquei o bannerzinho no grupo lá. Qualquer coisa é só entrar no Instagram da Rede Feminina, que tem o link lá. Bora fazer a inscrição e estar junto com a gente lá semana que vem. Combinado? E ninguém está correndo, a não ser a Valéria, que pode ir dar um pau na gente lá. Mas o resto é isso aí. Combinado? Beijo. Eu amo estar aqui com vocês. Tudo que vocês precisarem, eu estou aqui. Vocês não estão sozinhas. Bora para a nossa semana divertida, que é a Low Carb. Na outra semana, vocês já sabem, está escrito lá no Hotmart, Semana Cetogênica. Daí a gente vai ver como que vai ser essa cetogênica dessa vez. Combinado? Beijo! Beijo. Fiquem com Deus! Amém. Tchau.